Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso debate sobre a reforma administrativa que está sendo gestada na Câmara dos Deputados e da qual poucas pessoas têm realmente conhecimento do que eles estão querendo propor. O pouco conhecimento que a gente tem hoje advindo de informações da imprensa e que, pelo que nós já sabemos, o que é publicado na imprensa é sempre aquilo que a parte autora acha que deve ser dito, ou seja, as partes boas, e as partes boas que a gente vê que são noticiadas já não são lá essas coisas. Eu imagino como sejam as partes ruins disso, né? E para tentar elucidar um pouco essa questão, estamos aqui hoje com o Vladimir Nepomuceno, que é um conhecedor, um lutador dessa questão, que está sempre envolvido nas pautas da luta sindical, que assessora diversas entidades sindicais, e que sempre tem nos dado um apoio muito grande. Como eu disse, né, a gente não tem tanto conhecimento desse conteúdo. A gente tinha da PEC 32, lutamos muito contra ela em 2019, 2020, 2021, até tentar enterrá-la. Ela está ainda como uma sombra, mas a gente tinha conhecimento de todo o teor dela, né? Então você tinha condições de lutar. Essa você não tem, então nós estamos querendo aqui entender um pouco mais com a sapiência que o Vladimir tem, com o conhecimento que ele já pegou lá, né, das informações que ele no dia a dia dele consegue, e vamos explorar um pouco. Ele vai fazer inicialmente uma breve explanação e todos fiquem à vontade para enviar as perguntas para a gente, que a gente repassa, faz aqui para ele tirar a dúvida, o que é melhor, né? A dúvida que realmente tem, que é a dúvida real para a pessoa. Então fiquem à vontade para mandar esses questionamentos que nós vamos fazer. Com você a palavra, meu amigo. Fique à vontade para tentar nos esclarecer do que está acontecendo e qual bicho que vem tentar nos pegar aí, nos comer, nos devorar no futuro, que a gente não sabe se é bem próximo, se é demorado, porque nem isso a gente sabe. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, Luiz, quero agradecer o convite, a oportunidade da gente estar aqui conversando. E eu concordo com você, a gente está debatendo, como diz o povo, através de pontas que a gente vai vendo, que aparece uma ponta aqui, uma ponta ali, e a gente não consegue ver a coisa como um todo. Pela enésima vez, na semana passada, o coordenador do dito GT disse: o material que nós estamos apresentando, primeiro, não tem nós, e segundo, não estavam apresentando nada. Por que eu digo que não tem nós? O GT, criado pelo atual presidente da Câmara, sob a coordenação do deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, oficialmente tem 17 parlamentares. No entanto, todos os parlamentares do campo progressista, do PT, do PSOL, do PCdoB e do PDT, nenhum deles nunca participou de nenhuma conversa de conteúdo sobre o que eles estão querendo fazer de reforma. A deputada Alice Portugal, conversei com ela, conversei com a professora Luciene, conversei com outros parlamentares do grupo, com o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina também. Eles falam, não tem nada, ninguém nos apresentou um documento e falou assim, vamos debater esse assunto. No entanto, o deputado Pedro Paulo, toda vez que fala, diz que o grupo está discutindo, que o grupo está fazendo, que o grupo está produzindo, quando não está. Não existe essa produção. Existe, sim, um esqueleto, que ainda não virou proposta de PEC ou de projeto de lei, construído com contribuições de segmentos da sociedade que defendem a reforma. Por exemplo, a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação das Instituições do Mercado Financeiro. Aí ele fala, as universidades. Nenhuma universidade pública foi convidada a dar opinião. Eu lembro, só para dar um adendo nisso,
quando foi lançado esse grupo de trabalho, ele nem tinha sido instituído ainda, foi lançado um prospecto falando sobre ele. O grupo nem tinha sido instituído e no prospecto que falava dessa reforma já havia agradecimento a essas instituições que você está falando pelas contribuições que elas tinham dado. Se o grupo ainda ia começar, como é que elas já tinham dado essas contribuições? Mas o grupo, ao contrário do que muita gente pensa, ele começa com esse material na mão, com um documento, e nós temos isso, está disponível na internet, na página do grupo, que eles não divulgam, um documento assinado pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio e Serviços, um documento assinado pela Fiesp, um documento assinado pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Tem um material elaborado pelo pessoal do mercado financeiro. Eu quero saber o que esse povo conhece de administração pública. Nada. Quem são as universidades? São professores pinçados de instituições que, inclusive, ajudaram a redigir a PEC 32. Por exemplo, a Fundação Dom Cabral, professores de lá, que ajudaram a redigir a PEC 32, Instituto República, Movimento Pessoas à Frente, e depois eu vou voltar no nome dessa instituição, por conta de uma coisa interessante que aconteceu na Conferência Geral. Conferência Geral, para quem não sabe, é quando você substitui uma sessão plenária da Câmara e no plenário da Câmara você realiza, na verdade, uma audiência pública, só que com bastante gente, e no plenário da Câmara. Por isso que o nome é Comissão Geral. Não é nada demais, é só isso. Mas mais à frente eu vou falar. Com esse material, eles estão preparando uma coisa que é, na verdade, a redução do tamanho do Estado, por mais que eles digam que não, inclusive na fala do deputado Pedro Paulo nessa Comissão Geral, ele fala, a reforma não é como uma tradicional daquelas que está pronta e acabou. Não, ela vai ser o arcabouço que vai permitir, quando um governante quiser investir numa determinada área do Estado, ele vai poder. Se um outro governante quiser reduzir, ele vai poder também. O Estado ficaria flexível, que é um absurdo. Eles não têm lógica, como diz um amigo meu, não para em pé. Mas, de qualquer forma, a ideia é redução do Estado, substituição de diversos setores, onde anda funcionando muito bem na administração pública, a passar para organizações do setor privado, chamado terceiro setor, organizações sociais, ONGs, parcerias público-privadas, ou seja, vai mais além do que a PEC 32 ia, que não dizia que ia ter empresa privada. Nessa proposta do deputado Pedro Paulo, tem isso. Substituir mão de obra estatutária, concursada, por pessoas com outros vínculos, lembrando que o Supremo Tribunal Federal julgou a DIN 2035, que tratava do regime jurídico único, e decidiu que não precisa ser um único regime jurídico. Significa, os atuais se mantêm, mas o governante pode contratar por outros regimes jurídicos. Então, eles têm uma ideia de contratar por um regime jurídico paralelo, com bem menos direitos, com bem menos condições de trabalho e pagando menos, obviamente. É como estava, por exemplo, na PEC 32. Eles diziam, nós não estamos acabando com o concurso público. Realmente, eles não acabavam com o concurso público, mas eles elencavam pelo menos umas 5 formas de contratação. Sim. Entre elas, o concurso público. Aí eu sempre pergunto para os colegas, pegando o Brasil como um todo, se você é um governante, um político, que a gente sabe como é que funcionam os currais eleitorais, se ele pode escolher a contratação, raramente você vai encontrar um político, um governante, um prefeito, um governador ou um presidente da República que opte por fazer concurso público. Não, vamos contratar uma empresa e terceirizar isso, vamos contratar uma organização social para colocar isso, ou seja, vamos terceirizar e precarizar, com um aval agora da legislação. Então essa história de que eu não estou acabando com o serviço público, com o concurso público, nem com a estabilidade, mas me dá a opção legal de fazer qualquer outro tipo de contratação, obviamente eu não vou fazer concurso, a não ser para aquelas áreas que eu seja constitucionalmente obrigado. É o que eu penso. Na verdade,
eu gosto de dizer o seguinte: são duas grandes coisas para serem feitas. O serviço vai ser entregue, boa parte, à iniciativa privada através do terceiro setor, tirando as parcerias público-privadas, que aí são empresas privadas mesmo. Não tem mais o disfarce de organização social, de ONG. Vai ter ONG, vai ter organização social, mas vai ter setor que vai ser empresa mesmo, que vai assumir. Por exemplo, o INSS pode ser entregue à rede bancária privada, inteiro. Então, serviços vão sair do Estado, vão sair da mão da administração pública. Esse é um bloco. O segundo bloco, a força de trabalho. Ela vai ser constituída dos atuais servidores estatutários, mas essa pessoa vai olhar para o lado, vai ter um do segundo estatuto, com menos direito, com menos salário, com menos condições. Ali na frente, um terceirizado. Ali na frente, um temporário. Ali na frente, um CLT. E o atual servidor, que cada vez é menos, porque a gente tem mania de ficar velho e aposentar, então, morrer às vezes morre também. Então a gente vai saindo e vai sendo substituído por esses grupos. Aí alguém fala, mas não mexendo comigo, tudo bem. Não, mexe. Porque para os atuais servidores vem uma outra coisa, porque o deputado Pedro Paulo, ele confunde o Estado como se fosse uma empresa. Primeiro, ele quer um Estado voltado para resultado, para produtividade. Com esse argumento, volta no modelo de Fernando Henrique a avaliação de desempenho, e isso vai interferir em duas coisas: na progressão e na remuneração. Na progressão, aí é o perigoso, que muita gente acha que não vai ser afetado. Não, está mantida a minha estabilidade, mais ou menos. Se o projeto que ele defende for adiante, uma pessoa é avaliada, é bem avaliada, ganha condições para ser progredido, que não garante que será, mas ele pode participar do processo de progressão. Se a avaliação de desempenho for abaixo da média, essa pessoa pode sofrer punições. Inclusive, dependendo da quantidade de avaliações baixas, pode ser demitida por baixo desempenho. Já existe isso? Já. Isso foi aprovado em 1998. Então por que não é feito? Falta uma lei para regulamentar. Tem projeto de lei que trata disso? Tem. Quem é o autor? O deputado Pedro Paulo. O projeto já está lá na Câmara. Mas enfim, aí vem a pergunta: e se o servidor não é nem bem avaliado, nem mal avaliado, é médio, não vai ser demitido? Não, não vai, mas também... sair do lugar. Exatamente, não progride. Eu ouvi dizer que eles estão querendo fazer isso com a chamada curva forçada. Só para quem não entende, para quem é muito novo, já existiu no serviço público uma gratificação de produtividade com a curva forçada, ou seja, você era avaliado, mas tinha um limite para quem receberia a nota máxima, ou seja, para quem receberia o máximo do valor dessa gratificação. Não importando se você era muito bem avaliado, fizesse um ótimo serviço. Como você tinha uma quantidade máxima de pessoas daquele grupo, do que foi definido, daquele setor que poderia ganhar, você não entraria, teria critérios subjetivos de para quem seria. Se tinha 10 pessoas muito bem avaliadas que empatassem, mas só tinha 3 possibilidades de pagamento, uns critérios subjetivos indicaria quem eram esses 3. A experiência que eu tive naquela época, eu nunca passei por isso, que eu era o chefe, então eu recebia o máximo. Mas os colegas reclamavam que eram sempre os amigos do rei que passavam desses critérios subjetivos. Então você é afetado. Mas o modelo é esse. Volta à curva forçada, que eu costumo dizer o seguinte: curva forçada é o quê? Nunca todo mundo ganha igual. Eu tenho, primeiro, alguns vão não ganhar nada, outros vão ganhar. Mas tem nos documentos que tem lá na mão do GT, que está com o deputado Pedro Paulo, a proposta do seguinte: não pode dar nota igual para todo mundo. Tem que distribuir os pontos. Aí o que acontece? São 100 pessoas. Vamos lá, 60 vão ganhar gratificação, 40 não. Dos que vão ganhar, por mais que todos tenham sido iguais,
o prefeito, o governador, o presidente da República, não importa quem seja, está proibido de dar igual para todo mundo. Ele tem que graduar. Eu costumo dizer o seguinte, é igual o jogo de futebol. Como é que está a tabela do campeonato? Está todo mundo igual em pontos naquela parte da tabela. Então vamos para os critérios de desempate. Primeiro critério, você já desempata um pedaço. Segundo critério, até que vai chegar numa hora que tem um pequeno detalhe de diferença. Significa o seguinte, está dada a ordem de competição entre colegas. Competição, diga-se de passagem, mortal, porque Não, sempre vai ter alguém morto. Não, e aí vem a segunda coisa que é a negativa também. O deputado Pedro Paulo vem dizendo para todo mundo que vai ter um 14º salário. Por quê? Porque a gratificação, se você for bem avaliado o ano todo, você tem direito a uma gratificação no final do ano. Uma só. Lá no final. Por isso que ele fala, você tem os 12 salários. Então não seria uma gratificação mensal. Não, é uma por ano. Agora o detalhe. A coisa só pior. Nos próprios documentos que eles têm, que eles não divulgam, está dito, a gratificação não pode ser mais do que 25% a 30% do salário do servidor. Aí eu falei isso, inclusive, na audiência que teve na Câmara, lá naquela comissão geral, eu falei, como é que tem 14º salário se o máximo que uma pessoa pode chegar é a 1/4 do seu salário? Essa é a gratificação. E lembrando que uma parte das pessoas, porque a maior parte não vai receber nada. Né? E tem uma outra coisa. Vai haver contagem de presença. O que eu quero dizer com contagem de presença? É quem teve menos falta? Não. Quem teve menos ausência. Por exemplo, eu faltei. Vai ser descontado no meu dia de trabalho e eu perco ponto para gratificação. Mas um colega não faltou. Ele tem o direito de participar como mesário na eleição, qualquer coisa, ele ganha folga. A folga significa que ele não foi. Então, é uma ausência. É um ponto negativo para a gratificação. Uma colega, licença maternidade, ela está ausente durante meses. Ela não vai nunca ganhar gratificação produtivista, porque as ausências são as que contam, não interessa o motivo. Outra coisa, já existem prefeituras que têm esse sistema funcionando. Não, eu não vou. O que eles dizem? É uma maravilha, diminuiu o absenteísmo, diminuiu até o número de atestados médicos. Fala outra parte. Por que diminuiu o número de atestados médicos? Tem gente indo trabalhar doente para não correr o risco. Eu tenho essa experiência com eles aqui, que eu sou de Goiás, eu tenho amigos que trabalham na saúde do estado de Goiás, que é um exemplo claro. A Goiás substituiu todo o sistema de saúde por organizações sociais. Vários estados fizeram isso. Mas eu vou ficar preso aqui porque eu conheço, porque eu já trabalhei inclusive lá, né? E isso já tem anos que foi feito. Então nunca mais houveram concursos para substituição. O que está acontecendo agora? Deu problema com a organização social que não estava cumprindo o contrato, tiveram problemas de não atendimento, de fechamento de maternidade, suspensão de atendimento, porque enquanto não se achava outra organização social para substituir, o Estado não tinha pessoal próprio, né, estatutário, concursado, para substituir isso, para assumir, para agarrar ali e tocar. O pouco que tinha é o que estão nos níveis centrais, que tem esse problema. Lá eles têm uma gratificação que você, cada vez que você se ausenta por qualquer motivo, você vai contando ponto e dependendo do número você não recebe. Isso. Então eu conheço gente que tem atestado, mas que não usa ou que sai antes do atestado porque não pode perder, porque já chegou no limite dele de ausência. Mas isso é o que eles estão querendo colocar em nível nacional. Uma outra coisa é o temporário. E aí entra aquela instituição que eu falei, Movimento Pessoas à Frente. Eles têm um discurso pelo lado, vamos dizer assim, o lado que eles entendem como necessário. E eles citam, o deputado Pedro Paulo vive falando isso. E a representante do Pessoas à Frente falou a mesma coisa no evento na Câmara. Coitado do temporário.
Prefeito contrata professores temporários em março e demite em novembro, sabendo que vai contratar as mesmas pessoas em março do ano que vem, só para não ter que pagar 13º salário, férias e tudo mais. Vamos então regularizar a situação dos aposentados. Põe na Constituição que o temporário tem o direito de ficar 6 anos, porque aí o temporário passa a ter direito a férias, passa a ter direito a 13º, e aí eu entro com uma pergunta que é o outro lado da história. Para que eu vou investir em temporário se eu posso fazer concurso público? A ideia é aumentar a participação de temporários, de terceirizados e outras formas de contrato, substituindo o servidor estatutário. Porque eles acham o seguinte, tem que ter produtividade, tem que concorrer com colegas para ver quem ganha no final do ano. Mas essa é uma lógica que funciona para eles. Porque se eu quero um estado frágil, eu não posso ter um corpo funcional, um corpo técnico que tem memória técnica. Eu mantenho um grupo de pessoas por 6 meses sob cabeça, por 6 anos sob cabeça, porque ele está lá por até 6 anos, mas ele pode ser demitido a qualquer momento, a depender da vontade de quem está o contratando. Ao mesmo tempo, a hora que eu substituir essas pessoas, eu nunca vou ter um Estado que pode barrar qualquer coisa. Vamos usar o exemplo que nós tivemos recente de servidores públicos concursados que barraram coisas erradas que poderiam ter acontecido. Isso ocorreu só porque ele tinha estabilidade, ele tinha a garantia de que ele poderia fazer. Não estou dizendo aqui que só por ser concursado todo mundo é santo, mas 99% das pessoas vão agir dentro da legalidade, vão cobrar aquilo que a lei exige que o cidadão faça para usufruir do Estado ou cumprir as leis do Estado. Quando você tem um curral de eleitores, né, que eu chamo assim, curral de eleitores, quando você põe terceirizados, temporários, seletistas, que depende da boa vontade de quem o contratou, do famoso bilhetinho, né, que a gente via muito. Vá lá na Câmara, o vereador dá um bilhetinho, escreve o cartão, no cartão dele, que é para ter certeza, você só é contratado. A partir daquele momento você sabe, tudo que ele te pedir, você tem que atender. Mas tem duas coisas também que o estatutário faz que o não estatutário não faz. Uma, eu sou estatutário. Eu estou proibido de agir fora da lei. Qualquer ordem que vier, não importa quem seja o chefe, o prefeito, o governador, está dentro da lei? Não, eu não sou obrigado a cumprir e não perco meu emprego por isso. O não estatutário não pode fazer isso. A segunda coisa, o estatutário pode fazer denúncia se ele encontrar algo errado ali na administração pública. Vide aquele servidor do Ministério da Saúde que denunciou a manobra de corrupção na compra de vacinas. Então, são 3 coisas. Eu posso fazer o que a lei permite sem ser incomodado, ninguém pode me incomodar. Eu posso dizer não para quem quiser me dar uma ordem que não seja de acordo com a lei e posso denunciar sem medo de ser perseguido político por isso. Agora, o que eles estão querendo? Por exemplo, 2 coisas que me incomodam bastante. O deputado Pedro Paulo não fala, nós vamos propor. Ele fala assim, vai ser assim. Isso me incomoda por quê? Porque a imprensa repete exatamente isso. Até nos jornais de hoje está assim, como será? Meu amigo, isso já foi aprovado, já virou lei, então não tem como será. Já tem texto, pelo menos, disso? Não tem nada. Então vai ser assim, então não precisa nem votar. Ou então já tem os votos. Eles anunciam e a imprensa repete. Será deste jeito, acontecerá desta forma. Não é isso. Se surgir um texto, esse texto deve, que eu tenho minhas dúvidas, e alguns parlamentares do campo progressista também têm, eles dizem que vai ter uma proposta de emenda constitucional justamente para amarrar União, Estados e municípios, e vai pegar Executivo, Legislativo e Judiciário. Essa é a principal razão da PEC. Segunda coisa, vai ter um projeto de lei complementar. Para quem não sabe, o projeto de lei complementar, ele regulamenta o que está na Constituição. Se é para regulamentar o que está na PEC, me desculpe, teria que primeiro aprovar a PEC,
virou texto da Constituição, agora sim eu preciso de um projeto de lei complementar para regulamentar. Eu não posso botar os dois juntos para tramitar, porque eu não sei se o texto constitucional vai ser aquele. E a terceira coisa, um projeto de lei ordinária. Aí o projeto de lei ordinária tem uma questão que já me perguntaram. Mas o projeto de lei ordinária tem a abrangência nacional? Nesse caso, não, porque ele vai ser feito voltado para servidores federais. Então, qual é a função dele? É servir de modelo para que governadores e prefeitos copiem o texto fazendo as adaptações nas suas áreas. O que eles estão buscando, na verdade, é se livrar de boa parte dos servidores, vendendo coisas que eles não vão entregar. Por exemplo, eles, na fala do deputado Pedro Paulo na Comissão Geral, uma das coisas que ele falou é que vai atacar privilégios. Entre os privilégios, tabela salarial tem que ser única, cada cargo, no mínimo 20 padrões ou 25, ele cita o caso do BNDES, inclusive, significa que a pessoa vai levar no mínimo 20 anos para chegar no topo da carreira. Todas as carreiras precisam de 20 anos para chegar no topo. Por exemplo, o pessoal que trabalha na mata, o pessoal do IBAMA, do ICMBio, da FUNAI e outras carreiras, o pessoal que trabalha, por exemplo, nas agências reguladoras que acompanham a área de mineração, que trabalham no campo. Um amigo meu, da Anatel, eu participei da conversa com ele, via celular, uma conversa de vídeo, ele estava com a balaclava, aquela máscara que o piloto de Fórmula 1 usa, porque ele é um servidor da Anatel. Só que ele estava acompanhando uma operação policial numa favela do Rio de Janeiro que estava desmontando a internet irregular. Tem que ter alguém da Anatel ali. Essa pessoa trabalha sob tensão. O deputado Pedro Paulo acha que os funcionários da Anatel trabalham todos na sede da Anatel. Não é assim. O pessoal do IBAMA não trabalha num parque. Ele trabalha no dia a dia da vida real, no campo, na floresta. Por exemplo, nós temos oceanógrafos no IBAMA, que são analistas ambientais, que trabalham embarcados. Essas pessoas têm um estilo de vida que não dá para esperar 20 anos para chegar no topo da carreira. Aquela brincadeira que eu vi, que a gente tem mania de morrer, vai ter gente que nem essa mania pode ter para poder chegar no fim de carreira. Morrer pode, chegar no fim de carreira depende, aí é outra condição, mas morrer pode morrer. Eu vi essa notícia, vai ter que ter uma tabela única no serviço público. Eu falei, como é que vai ser? Tabela única e tempo único. Não. Mas eu queria saber como é que vai ser essa tabela única. Vai pegar, vamos separar, por exemplo, vou pegar os pobres, ou seja, os Barnabé, que eles chamam, os que ganham pouco, esses vão ter uma tabela X, porque ninguém vai poder ter aumento. A tabela única que eu estou falando depende da cara do freguês, é isso que eu estou pensando. Não, o que eles defendem, o engraçado é que só o deputado Pedro Paulo fala, é um GT com 17 parlamentares. Mas ninguém está autorizado a falar, só ele, porque só ele tem a informação. Ele diz que é uma modernidade, que é o modelo usado em Portugal, e realmente Portugal tem uma tabela única, mas o modelo que ele quer colocar aqui é exatamente igual ao que existia no Brasil antes da Constituinte. Por exemplo, quando eu entrei na administração pública na década de 80, eu entrava no nível 17 e eu ia até o 32. Mesma coisa que eu. Tinha alguém abaixo e tinha alguém acima. Quem era de um cargo, vamos dizer assim, que pagava mais, que tinha mais responsabilidade, ao invés de entrar no padrão 17, entrava no 30, no 35. Então é uma tabela única, onde o topo da carreira é o presidente da República e a base da tabela é o servidor de nível auxiliar. Eu sou dessa época, mas a questão é, hoje, naquela época você tinha mais ou menos um padrão que era geral. Hoje já não é mais assim. Mas a ideia é voltar àquela época. Mas hoje, eu quero ver na prática, hoje você tem até servidores do mesmo cargo, mas estão em lugares distintos, que o salário é diferente. Sim. Se você pega uma tabela única, qual será essa tabela? Aquela maior? Eu não estou questionando. Ou a menorzinha? Como é que você vai fazer? A ideia é uma tabela única. Todo mundo com 20 padrões. E aí eu pergunto, vocês conversaram com todos? O que o deputado Pedro Paulo diz?
conversou com todo mundo. Uhum. Só que eu perguntei, conversaram o quê? Não, conversaram com a Polícia Federal, que a tabela é diferente? Não. Conversaram com os advogados públicos? Não. Conversaram com magistrados? Não. Conversaram com servidores do Legislativo, do Judiciário, federais e estaduais? Não. Como é que conversaram com todo mundo? Vou dar um Outra exemplo. coisa que eles colocam, no rol dos privilégios, penduricário. Aquela coisa que eles dizem, que é o não remuneratório, mas que acaba entrando na conta. Quem é que recebe penduricário? Só o magistrado. Uhum. E ele coloca no mesmo nível do magistrado o adicional de sucumbência que os advogados públicos recebem. Um é verba privada, o outro é verba de pessoal, então não dá para tratar igual. Outra coisa, os valores são diferenciados. No caso da sucumbência, é proporcional ao que a União arrecada em processos judiciais. Ele vai disciplinar isso de que jeito? O dirigente da ANAF, que é a Entidade Nacional dos Advogados Públicos da União, falou na conferência, na comissão, não fomos ouvidos. Ele está gravado para quem quiser ver. Aí eu pergunto, você acha que existem milhões e milhões de reais sendo analisados por fraude no Tribunal de Contas da União, no Supremo Tribunal Federal, com mais da metade dos deputados envolvidos em algum tipo de irregularidade de emendas parlamentares? Eles vão confrontar magistrados? Eles vão confrontar a turma que trabalha com fiscalização no TCU? Não vão. Ouviram essas pessoas? O TCU foi ouvido? Que vai mexer com a carreira do TCU? Foi ouvido o setor que eles dizem que tem privilégio? Ninguém foi ouvido. Bom, essa conversa de que ouviu é o que eu falei aqui na discussão do FONASEF. Ele fez aquelas audiências públicas e chamou algumas entidades, né? Eu falei, a única coisa, qual o direito que a entidade tinha de falar? 3 minutos. Quando você termina de falar os bons dias e os entretanto, já acabaram os 3 minutos. Mas para efeito desse grupo de GT, eu ouvi as entidades tais e tais e tais. Ouviu o bom dia, boa tarde, ouviu a minha reclamação, mas não ouviu as minhas ideias. Ouviu e nem registrou. E nem registrou. Porque, por exemplo, esse evento no plenário da Câmara, o que acontecia? Eu fui lá, falei. Aí quando chegou nos 3 minutos, o presidente da Câmara pediu para eu encerrar porque já tinha outro para falar. É tipo, fala, sai, vem outro, fala, sai. Eu estava brincando com um colega meu, falei, é igual velório de artista famoso. Forma-se aquela fila, E você só dá uma olhadinha. você passa ali rapidinho, se despede, vai embora, o outro vem. Só foi registrado em vídeo, porque na cabeça dessas pessoas nada foi registrado. Outra coisa que está no rol dos privilégios, teletrabalho. Ele considera teletrabalho uma farra. O próprio representante da Unacom, que representa os servidores da Controladoria Geral da União, questionou. E eu tenho provas disso, tem estudos que mostram que desde 2015 a Controladoria Geral da União é referência internacional no uso do teletrabalho na administração pública. E ele quer que todos os órgãos, no máximo, tenham 1 dia por semana de teletrabalho. A realidade da Controladoria Geral da União é diferente da Receita. As duas são diferentes do Ministério A, do Ministério B. Cada órgão tem que saber o seu programa de gestão, qual é o melhor. É 2 vezes em teletrabalho, em 3 dias presencial, ou é o inverso? Dependendo da atividade, o servidor pode ficar mais tempo ainda em teletrabalho. Tem que analisar a realidade da atividade. Qual é a produtividade? Já analisaram qual é a produtividade que teve depois que implementou o teletrabalho? Será que tem um estudo? Eu vejo aí a iniciativa privada, obviamente que tem atividades que você não pode fazer, mas onde pode, eu estou vendo a iniciativa privada fazendo isso, porque é uma economia. Não, o que eles têm que fazer é o seguinte, por exemplo, Banco Central. A ideia é que todo mundo seja igual. O Banco Central teve uma alta produtividade durante a pandemia. Boa parte do desenvolvimento do PIX foi feito
por via remota, não foi com todo mundo numa sala fechada. As pessoas usando teletrabalho. Agora, botam servidores do INSS em teletrabalho, querendo que eles tenham alta produtividade, se não dão equipamento, não dão condições de trabalho. Eles não falam que, por Não exemplo, tem nem sistema que funciona direito. não tem. E no caso do INSS, o índice de pessoas com afastamento por doença mental, esgotamento nervoso e pedidos de aposentadoria disparou, foi lá para cima. Por quê? Era um teletrabalho errado, com metas altíssimas e condicionando a pessoas a atingir as metas para ter o seu salário inteiro, não é para ganhar a mais do que o salário. Se você não cumprir a meta, você não recebe o salário inteiro. Se cumprir a meta, você é premiado com um salário pelo qual você já teria direito por ter passado naquele concurso. Outra coisa que ele considera privilégio, a forma como é o estágio probatório de hoje. Você entra no concurso, passa o período do estágio probatório, no final você é avaliado e, se for avaliado, você é efetivado no cargo. A proposta de estágio probatório deles não é essa. A pessoa vai ser avaliada permanentemente, podendo ser interrompido seu estágio probatório e desligado antes de completar o prazo do estágio probatório. Quer dizer, a pessoa nunca viu serviço público, está novo, ele tem que ser formado, preparado. Ele tem que entender o que ele tem que fazer. Mas pode perder o emprego no E meio ele do tem caminho. que, eu não vou dizer que eu concordo nem discordo, mas ele pode ser avaliado, não correspondeu, ele tem que saber o motivo, ele tem que treinar essa pessoa para ela poder melhorar. Agora você entregar ela as cobras e falar para ela, ó, daqui 6 meses, um exemplo só, tá? Não sei quanto tempo vai. Daqui 6 meses eu vou te avaliar, se você não for bem, você está demitido. Aquela pessoa que está... Eu lembro quando eu passei no serviço público, com 19 anos, eu nem bebia café. Mandaram eu fazer um negócio, aí eu terminei, né? E achava que se eu ficasse sem fazer alguma coisa por 15 minutos, 20 minutos, eu ia ser mandado embora. Eu era muito novo. Eu não tinha nem 19 anos ainda. Então, para ocupar minha mão e parecer que eu estava trabalhando, eu não fumava, não bebia café, eu comecei a beber café. Uma semana bebendo café, um atrás do outro. Me deu dor de cabeça, eu fui descobrir que em casa eu não precisava fingir, eu não bebia. Então, depois que foram me explicar, não, você está aprendendo, você vai com calma, à medida que você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, que eu me acalmei. A Grace já me falou aí, tem perguntas, Grace, que já tem mais de 30 minutos, né? O Você pessoal está gostando. Perguntas para o nosso convidado? Isso, o pessoal está gostando muito da live, nesse estilo conversa que estão falando aqui. Bom, a pergunta é: o que a reforma administrativa, como se desenha agora, pode impactar nos rendimentos financeiramente dos servidores públicos, ativos e inativos? Bom, no caso dos ativos, pode interferir de várias formas. Uma delas é travar o desenvolvimento da pessoa. Se ela não for bem avaliada, ela não evolui na carreira. Significa congelamento salarial, porque quando você é progredido ou promovido, você melhora um pouquinho seu rendimento. Pouco, mas melhor. Que é uma reclamação que o pessoal tem, que é pouco, né? E a gente luta para aumentar. Mas pelo que a gente está vendo, não vai ter nem pouco, né? Se não for bem avaliado, porque média é 0. Bem avaliado, pode progredir, pode. Lembrando que a gente falou da curva forçada, né? Sim. A questão da remuneração, uma das formas de interferir é isso, é congelamento salarial. Outra, produtividade. Não atingiu produtividade, você não ganha nada. Se eu passo a pagar pela produtividade, eu vou dizer o seguinte: você já tem seu salário fixo, não precisa de aumento. Quer aumento? Produza mais. Faça mais do que os seus colegas, que aí você vai ter lá no final do ano uma gratificação que pode chegar a 30% do seu salário. E ainda concorre com outros colegas a possibilidade de uma progressão, de uma promoção, que a ideia deles é uma carreira onde você vai ter bastante gente na base, bastante para eles nem tanto, né? Mas vai ter mais gente na base, e à medida que a carreira vai evoluindo, vai sendo menos gente. Quantos vão chegar no topo da carreira? Só um grupo pequeno privilegiado.
justamente usando esse modelo de curva forçada, quando nunca todo mundo é bem avaliado, e os que são bem avaliados não podem ganhar todos a mesma nota. Isso é uma coisa. A outra coisa é a aposentadoria dos servidores, ou que já estão estatutários em fim de carreira, prestes a se aposentar. A ideia de criar uma tabela com 20 padrões, tem gente falando assim, vai crescer. Aí eu falo, não suba essa mão, desça só a outra, porque inclusive isso está num documento do Banco Mundial, que foi divulgado em maio deste ano, pedindo que o Brasil abaixe o piso salarial dos seus servidores federais, estaduais, municipais, e com isso você puxa para baixo e aumenta a distância, onde o salário base não pode ser superior à metade do topo da tabela. Por que eu falei do pessoal em fim de carreira? Porque não há nenhuma expectativa de tirar o represamento. Por exemplo, na última negociação do governo federal, algumas carreiras tiveram o piso um pouco para baixo, mas tiveram um aumento de padrões na parte de cima. Não é nada, não é nada. É onde é que você tem. Se você olhar o mapa de pessoas de todos os cargos estão com muita gente no fim da carreira. Por motivos diversos. Tem aquela turma que não quer se aposentar com medo de perder alguma coisa no ato da aposentadoria. Então você tem muita gente entulhada lá no topo. Vai continuar. Eles não vão desbloquear o teto para a pessoa poder progredir mais. Eu tenho mais 5 anos antes de me aposentar, eu poderia continuar progredindo, já que é para ampliar a tabela, amplia para cima. Nada feito. Lá em cima vai ficar igual, que vem para baixo. Exatamente. Então, as aposentadorias, pela proposta deles, a aposentadoria vai se aproximar cada vez mais do regime geral. O regime próprio tende a acabar e o regime geral. As duas vão se aproximando até que chega um momento que funde tudo. Vai ter algum incentivo para a pessoa investir na carreira do meio para o fim? Não. Então não tem nenhum incentivo para melhorar a remuneração. Na verdade, do jeito que eles estão fazendo, não vai ter incentivo para a pessoa melhorar de lugar nenhum, porque ela no começo vai tentar, vai fazer o máximo possível para melhorar e vai descobrir depois de alguns anos que ela nunca está lá naquele topo que vai conseguir uma progressão, ela está sempre ali por baixo, ela vai acabar desistindo. Para que eu vou fazer isso? Eu nunca vou sair do lugar. Não, e o tempo que ela tiver ali, ela vai ter que competir com colegas. Isso aí é... Mais alguma pergunta? Sim. Quanto aos aposentados, o que se pode esperar como consequência da reforma administrativa em curso? Bom, os aposentados, primeira coisa, ampliar as condições para uma próxima reforma da Previdência. Foi feita a última, que permite, inclusive, que os gestores decretem o fim do regime próprio. Prefeitos já estão fazendo isso, alguns estados estão preparando para isso. Por quê? Não vai entrar mais ninguém nos atuais estatutários. Significa que não vai haver aumento de arrecadação para sustentar o regime próprio. Só esclarecendo, quando a gente diz que não vai entrar mais ninguém, porque não vai entrar mais ninguém com isonomia e paridade. O que entra agora já é com limite. Não, mas a proposta é pior. Essa proposta já não é nem entra, já entra em outro regime, mesmo que seja concurso, é outra coisa. Mesmo quem passar em concurso daqui para frente vai ser regime geral. Vai ser o regime seletista. Mesmo que a pessoa não seja seletista, porque a decisão do Supremo no final do ano passado, ao dizer que o regime jurídico não precisa mais ser único, eu posso ter dois. Esse aqui é do regime próprio. Esse novo criado é estatutário, mas é um estatutário meia boca. É estatutário cuja previdência é do regime próprio, geral, do regime do INSS. Significa que no regime dos atuais servidores não entra mais nenhum contribuinte. Pelo teto ou sem teto, não importa. Não entra ninguém no regime do servidor. Aquela mania que a gente tem de ficar velho e morrer, a gente vai morrendo.
vai morrendo e não vai entrando ninguém. Em pouco tempo o regime está insolvente e o servidor do regime próprio é transferido para o INSS com a sua aposentadoria, ainda que ele tenha paridade e integralidade, congelada. Eu ganho igual ao colega que está na ativa. Só que eu estou no regime geral. Significa que eu vou receber o teto do regime geral e uma diferença para chegar no valor da aposentadoria que eu teria direito. O reajuste do regime geral, a cada vez que vier, que é dado pelo INSS, significa... Aumenta o meu teto e diminui a minha diferença. VPNI, para ficar na nossa linguagem. É. E eu ainda penso assim, posso estar errado, como a última reforma permite que o governo, após estudos, detecte que precisa de contribuições extras, como fatalmente não entra mais ninguém, e a arrecadação que hoje já existe, o governo ainda faz a DRU, que ainda tira 30% atualmente disso, fatalmente vai faltar, vai ter déficit. Se o governo quiser ainda sacanear, desculpa o termo, dar um pouco mais, antes de fazer essa transferência para o regime geral, ele ainda pode criar uma taxa extra para infernizar mais a vida da pessoa. Então, não é fácil, não é brincadeira o que está acontecendo, então a luta tem que ser muito forte. Não, e nós já temos uma luta grande que é para acabar com a contribuição do servidor aposentado. E a proposta deles não é acabar, é manter. É manter isso. E se brincar, ainda criar outra e depois ainda transferir você para o regime. Essa informação me pegou desprevenido. Te transfere para o regime geral, te congela o que for acima do teto e na medida que você vai ter aquele reajuste que todo ano tem para quem ganha mais que do salário, mesmo o seu VPNI, a sua diferença vai diminuir. Ou seja, em vez de ter reajuste, você tem uma diminuição de salário, porque você ganha no... Não, mas vai diminuir, porque quando você não tem e congela, a inflação come, você diminuiu. Então você não tem aumento, você só... Tudo que você ganha mais é para tirar o que você está recebendo extra daquele teto. Mais alguma pergunta? Sim, a gente tem várias, inclusive. O Rodrigo Cabral falou assim: passando tudo para o regime geral e depois privatizando o INSS, qual a garantia de que as aposentadorias de toda a população, sejam servidores e seletistas, serão pagas? As pessoas que têm direito vão receber, não vão deixar de receber. O problema é que elas serão congeladas. A reposição vai ser, reposição de perdas inflacionárias vai tender a diminuir. Eu acho que ele está falando aí porque passou para a iniciativa privada. Será que vamos receber? Mas eu acho que o passar para a iniciativa privada aí é a administração, né? É o gerir, é o ganhar dinheiro em cima da gente. Não, a ideia é a seguinte: privatizar a instituição, INSS, o serviço, entrega para a rede privada bancária. O servidor que tem a sua aposentadoria garantida por lei não pode ser interrompido. Ele tem o direito àquilo ali, ele vai receber. A questão é, os reajustes, reposição de perdas inflacionárias, essas sim a tendência é que diminuam. Então, há a chance de a pessoa ir se distanciando da reposição. Mas mesmo, aí, independente de você passar ou não, porque a gente tem que analisar eu costumo analisar tudo quanto é cenário, e eu sou daqueles que vai pelo pior. Mesmo que você não vá para o regime geral, você continue, principalmente os mais antigos, com integralidade e paridade. Imagine você que aposentou no regime próprio, integralidade e paridade, mas você está num bloco de servidores que não tem mais força nenhuma. Ou seja, se o governo, qualquer que seja ele, no futuro, não quiser negociar com você, qual é a greve que você pode fazer se você representa, por exemplo, 10, 20% do serviço público, porque ou foram contratados de outras formas, ou o interesse daqueles outros servidores não é mais o seu, ou está terceirizado, está numa empresa privada, está numa organização social, ou tudo. Quer dizer, hoje você tem no serviço público, eu vou usar mais uma vez o exemplo de Goiás, os servidores estatutários hoje, da maioria dos órgãos, né, eu vou falar da saúde,
eles não têm mais força para parar nada, porque eles são minorias. Então você não vai ter nem reajuste, porque não vai ter nem alguém para negociar. Então você tem paridade e integralidade com pessoas que nem vão ter reajuste que tiver na ativa, porque nem concurso mais vai ter, entendeu? E esses atuais, que tem novos poucos, também vão ficar no limbo, que é a pergunta. Não ataca só o aposentado, ataca também o Não, ativo. ataca todo mundo. Essa Mas reforma é um inferno. a aposentadoria pode ser congelada do servidor que tem paridade e integralidade, por isso, os ativos correspondentes ao cargo dessa pessoa vão ser minoria, porque em volta dele, é como você falou, tem vários vínculos de contratação com interesses diferentes, com direitos diferentes, com alguma coisa que você não tem, e vão brigar por aquilo que eles acham que tem. O servidor antigo não vai ter direito. Eu não posso falar isso, mas, por exemplo, o servidor que não tem direito à paridade, vou falar diferente, o servidor hoje que entra e que só pode receber o teto da Previdência, para ele, tanto faz ele receber 300% de aumento ou 30% de aumento ou uma gratificação de R$10.000 que não incorpora no salário dele, porque ele não vai incorporar mesmo, então até as lutas vão ser distintas. Também. Mais alguma coisa? Porque já está ficando longa, né? A gente vai ter Temos que aqui encerrar daqui a pouco. o Sérgio Milese está perguntando aqui se as categorias que já têm o acordo assinado com o presidente sobre o reajuste de maio de 2026, se será cumprido. Ele está com essa dúvida. Não, isso aí não é um assunto daqui. Não tem. Isso que a gente está discutindo, como é que é o nome da pessoa? Sérgio. Seu Sérgio, esse reajuste está garantido. Em abril de 2026, nós teremos os 5%. Essa discussão aqui é para o futuro, é uma coisa que ainda irá acontecer. Não, o reajuste de 2026 já está na lei. Ninguém impede de ser pago esse reajuste. Ele já está na lei, já está na proposta de orçamento do ano que vem, que foi entregue ao Congresso. Então, o reajuste de 2026 está garantido. A questão é, nós não sabemos quem será o governo em 2027. Não sabemos se teremos novas negociações. E se essa reforma for aprovada, os critérios de organização salarial, se vai ser diferente, se vai ser como foi até aqui, isso é uma incógnita total. Essa discussão. A garantia nossa termina, como disse o Luiz, no início de 2026, quando for paga a última parcela do acordo. Quando é a última parcela? É abril de 2026. Ponto. Encerrou. A partir daí, segundo semestre, período eleitoral, não pode ter reajuste e tal, fica para 2027. Quem será o novo governo? Não fazemos a menor ideia. Como será a legislação em 2027 sobre o serviço público? Também. O que, que vai estar escrito? É essa discussão que a gente está fazendo sem ter isso, levando em consideração que nem o texto dessas reformas a gente tem por completo, né? Não tem nada. Hipótese que a gente levanta em cima do que o Vladimir, com seu conhecimento, vai descobrindo pontualmente, né? Os fios, as pontas de fio, né? Tá, temos mais uma aqui da Kátia, já passou essa aí, mas eu vou fazer. Se desvincularem o aumento do servidor público aposentado do salário mínimo, quem não tem paridade, como ficará? Não, peraí, aí é uma coisa que não está na reforma administrativa. Hoje, pela regra da Previdência dos servidores, nós temos servidor estatutário, pode optar, se ele tiver direito, pela paridade e integralidade. Muitos optam pela aposentadoria pela média. Essa não é que ela é vinculada ao salário mínimo, ela é vinculada ao teto do regime geral do INSS. Qual é o percentual de reajuste do servidor que se aposentou pela média? É o reajuste dos trabalhadores aposentados do INSS. É isso. Não tem nada a ver com a reforma administrativa. Isso tem a ver com a legislação da Previdência. Hoje quem aposenta, o servidor público que escolhe aposentar pela média, ou seja, que vai receber os reajustes a partir de então pelo regime geral, né, pelo INSS,
O INSS ele tem dois tipos de reajuste. O reajuste baseado para quem ganha até o salário mínimo, ou para quem ganha o salário mínimo, que é o reajuste que está na lei, que tem uma lei. E tem um reajuste que o governo, que o INSS aplica para quem ganha mais do que o salário mínimo, que normalmente fica um pouco abaixo do percentual do salário mínimo. Então, isso, por enquanto, não tem nada a ver com a reforma e a gente não sabe. Eu acho que Então, a regra que está valendo hoje é essa. É essa. Quem se aposenta pela média, o reajuste é o do INSS para o conjunto dos aposentados do regime geral, que é calculada pelo INPC. No caso do servidor que optou pela paridade e integralidade, ele tem reajuste quando o seu ativo correspondente tem. Tem um reajuste. O meu cargo foi reajustado, como agora. Muita gente tem essa situação. Os ativos ganharam um reajuste em 2025 e a segunda parte em 2026. Os aposentados com paridade vão ganhar a mesma coisa, o percentual de 2025 e o de 2026 igual aos ativos. Esse é o reajuste da aposentadoria daqueles que tiveram sua aposentadoria com paridade. Aqueles que optaram por se aposentar pela média dependem do INSS dar um reajuste baseado no INPC, que é diferente do reajuste dos servidores da paridade, e aí é todo ano aquele percentual que, como o Luiz falou, geralmente o percentual do conjunto dos aposentados é um percentual um pouquinho menor do que o reajuste do piso, que é o salário mínimo. Temos duas perguntas mais aqui. O José Adroaldo Parcianello. Vladimir, os governantes poderão colocar os servidores em disponibilidade como fez Collor? Tudo é possível. Por que eu falo tudo é possível? Porque a gente não viu nada de projeto escrito. Há uma possibilidade? Pode ser feito? Pode. Hoje a Constituição já permite isso, Permite. Né? Colocar a disponibilidade, mas tem lá os critérios, cargos em desuso, vamos dizer assim, esqueci a palavra, né? Cargos antigos, ou por excesso de servidores, alguma coisa, e a pessoa vai para a disponibilidade ganhando proporcionalmente ao tempo de serviço. O último que eu fiquei sabendo foi o Collor, inclusive eu fiquei naquela época em disponibilidade, mas naquela época, graças a Deus, o salário era irredutível, então eu passei 2 anos recebendo como se os trabalhadores estivessem. Hoje já é diferente, né? E o futuro pode ser qualquer coisa. Não é possível. A Cíntia Prada. Quem prestar concurso público no futuro terá somente direito a 10 anos de cargo efetivo? Não. Isso aí é a história do temporário. O deputado Pedro Paulo, ele fala em concurso público para servidores por prazo determinado. Nome disso, trabalhador temporário. Se é por prazo determinado, eu faço uma prova, passei. Você tem uma vaga no serviço público, mas é por prazo determinado. Se alguém sabe o dia que entra e o dia que sai, esse alguém é um trabalhador temporário. Então ele chama de servidor público com contrato por prazo determinado, porque eles vão fazer prova, como se fosse um concurso público. Quem passa pensa que é servidor, mas não é, e tem prazo determinado. O nome disso é contratação de temporário. O servidor do cargo efetivo, esse servidor, se tiver concurso, é um concurso como tem hoje, normalmente, não tem prazo determinado. O prazo determinado é que eles pretendem substituir boa parte da força de trabalho efetiva por temporário. Na proposta da PEC 32, era até 10 anos. Na proposta que o deputado Pedro Paulo apresenta, é até 6. E a gente tem que tomar cuidado com a palavra, né? Será que é concurso ou será que é seleção? Eu faço essa diferenciação porque você vê muitas prefeituras aí fazendo seleção e você descobre que só quem passou na seleção foram as pessoas que todo mundo já sabia que ia passar, porque não tem um rigor do concurso público, não tem uma legislação, pode ser que tenha, né? Não, a pessoa vai disputar a vaga? Vai. Mas ao entrar,
nesse modelo de contratação, sabe que dali a Vai- 6 anos Tanto tempo, ela vai X, embora. ela vai sair. ela vai embora. Mas a ideia é ampliar a participação desses A temporários. gente vê muito político falando que acha que servidor público fica muito tempo no PRPS. serviço público, então o ideal é, como eles falam do STF ou de qualquer coisa, aí é porque o juiz depende também do momento, né? Tem que ter um prazo determinado para a pessoa poder saber que ela vai sair e não começar a se sentir o dono do mundo, que é o que eles acham que eles acham que a gente se sente o dono do mundo por ter estabilidade. Não, a estabilidade não é minha, é do cargo. A estabilidade é minha para eu poder ter coragem de fazer as coisas. Eu já fiz isso, eu já enfrentei chefe que mandou fazer errado, porque eu sabia, é lógico, eu não xinguei, não briguei, mas mostrei para ele, quer que eu faça errado, assina aqui. Se eu não tivesse a estabilidade, eu teria medo até de pedir para ele assinar, porque aí ele assumiria o erro junto comigo e ele desistiu. Então a estabilidade é para isso, é para te dar essa segurança de você poder fazer as coisas. O Clóvis Clênio, ele parabeniza o Sindifazenda por convidar o Vladimir, profundo conhecedor do assunto, uma voz importante na defesa do serviço público, para nos alertar sobre as ameaças que pairam sobre os servidores. E o Osned também parabeniza pela live, pelos esclarecimentos e faz a pergunta: futuros nomeados em concursos que estão em andamento agora podem não vir a ter direito à estabilidade? Não, isso não existe, porque uma coisa é certa, vale o que estiver no edital. Por exemplo, pegar um caso concreto, as negociações que deram nos acordos daquelas parcelas, 2025 e 26. Tinha servidor aprovado em concurso feito antes da negociação. Aí, na negociação, puxaram o piso da carreira para baixo. Aí, a pessoa foi tomar posse e veio a pergunta: quando eu fiz concurso, chutando o número, o salário piso era 10 mil. Na negociação, criou-se os degraus para baixo e o piso passou a ser 7. Eu fiz concurso pensando em ganhar 10, mas vou tomar posse ganhando 7. Dentro da Advocacia Geral da União, teve advogado dizendo: vale a lei no dia da posse, porque antes da posse o servidor não é servidor. Ele é um candidato, ele é um potencial servidor. Ele vira servidor quando assina o termo de posse. No entanto, como o edital dizia qual era o valor do salário, ele não pôde tomar posse no novo piso, ele teve que tomar posse num degrauzinho mais alto, correspondente ao que dizia o edital. Então tem que ver o que diz o edital, quais são os direitos. Agora, se o cargo hoje tem estabilidade, essa pessoa vai entrar com direito à estabilidade. Não há... Se o edital diz que o cargo dele é regido pela lei, pela atual Constituição e pela lei tal que diz isso, ele vai assumir... Não, e uma coisa que é importante: todo cargo público, sem exceção, foi criado por lei. Se tem uma lei, isso tem que constar no edital, cargo X, regido pela lei número tal. Esta lei se refere a um cargo existente hoje, baseado no estatuto de hoje. Então o direito está garantido. Pode ter problemas lá na frente, começar a restringir alguma coisa para todo mundo, não para os novos apenas. O que eles vão tentar fazer é interromper o que o governo atual está fazendo, que é esse concurso nacional unificado, que chama pessoas durante vários períodos. Vai ter agora a segunda leva de concurso para ser feito. Eles não querem isso, eles querem fazer concursos curtos, divididos, para poder depois começar a contratar por outros regimes que não o regime atual. Na verdade, eles preferiam que nem tivesse o concurso e esperasse passar para fazer da nova forma. Exatamente. O Rodrigo Cabral pergunta: e os militares das Forças Armadas, a ideia deles é ir para o INSS também? Não. Mais uma vez, não se mexe com o militar na reforma administrativa. Não tem nenhuma proposta de mexer na previdência dos militares
muito menos no regime jurídico dos militares. Forças Armadas são coisas diferentes. O deputado Pedro Paulo nem toca no assunto. A Socorro Coelho parabeniza o Síndico de Fazenda e ao Vladimir, um profissional qualificado na matéria. A nossa querida e amada diretora Gessirema está presente na live e 62 pessoas agora com a gente ao vivo. A Liz também está parabenizando. E muitas outras pessoas, a Cíntia, a Kátia, enfim, não temos mais perguntas. E é isso, já estamos 65 minutos e 45. 1h06. Eu acho que nós já estamos... considerando que a gente não teve nem acesso ao teor do material a ser discutido, nós até fizemos um debate, uma conversa boa, respondemos algumas perguntas, esperamos ter ajudado as pessoas que estão aí do outro lado e que vão ver esse vídeo depois. E tem gente entrando ainda aí, gravado. Esperamos ter elucidado alguma coisa. Obviamente que às vezes a gente até criou mais dúvidas, né? Mas na medida do possível, que a gente for conhecendo esse plano diabólico de acabar com o serviço público, que eu tenho sempre a minha opinião, e eu sou de opinião forte. Alguns falam que eu sou arrogante, mas eu tenho opinião forte. Eu acho que tem que haver atualizações, como tem tudo no mundo. A gente vai ficando velho, novas tecnologias, novas formas de pensar vão vindo, novas pessoas com outras ideias vão vindo, você tem que atualizar. O que você não pode é mexer e tentar acabar aquilo que está dando certo. Penso eu que algumas áreas dos serviços públicos, elas não podem ir de maneira alguma para a iniciativa privada, porque não sou contra, eu acho que as empresas têm mesmo que visar lucro, nós vivemos no mundo capitalista. Mas, por exemplo, saúde e educação, pode ter privada? Pode, mas o Estado tem que dar nisso, porque saúde não pode ser só lucro, educação não pode ser só lucro, segurança não pode ser somente lucros. Então você tem que ter cuidado com o que você reforma, para não fazer do Estado a caixa de dinheiro para a iniciativa privada, como é muito hoje, né? O pessoal fala muito, está gastando muito dinheiro com Bolsa Família, mas ninguém vê os bilhões que se gasta para poder dar dinheiro de isenção para grandes empresas, que às vezes nem tanto emprego dá assim, porque já informatizou tudo. E você vai ver, gasta 10 vezes mais do que um Bolsa Família e não resolve o problema de ninguém. Mas deixa eu falar com você, Valdir, para você se despedir, fazer a palavra final, porque senão fica muito longo, o pessoal vai ficando cansado. Eu acho que a gente tem que ter claro o seguinte: o principal objetivo da reforma administrativa é redução de gastos com a administração pública como um todo, não é só com salário de servidor. Ao diminuir o número de servidores estatutários, estáveis, que têm garantias, que podem dizer não para o mau gestor e outras coisas, eles vão reduzir a folha de salário do estatutário, vão contratar novos servidores por outros regimes com custo menor, naquilo que continuar no serviço público, porque a ideia é que boa parte das atividades vá para a iniciativa privada. Qual é o objetivo aí? Redução de gastos com a administração pública, com o servidor, mas também com o serviço, que eu reduzo as duas despesas. E a gente tem que olhar o seguinte: quando você olha o orçamento da União, tem um limite para gastos, tem um limite para investimentos, mas não tem limite para pagamento de juros para o sistema financeiro. O que acontece? Cada R$1 que eu deixo de gastar, eu sou automaticamente forçado a entregar para os bancos. Esse é um dos objetivos. O outro objetivo é que a reforma administrativa vai permitir vários segmentos do serviço público que são estratégicos entregues à iniciativa privada. Porque muita gente não lembra, mas serviço público não é só o atendimento à população diretamente. Por exemplo, o Brasil tem uma das melhores áreas de pesquisa científica do mundo. E onde elas estão? Instituições públicas. Isso é serviço público. Se o agro está produzindo mais e melhor,
graças à Embrapa, que é uma instituição. Essa semana nós tivemos uma notícia que a UFRJ fez uma pesquisa de 25 anos e agora descobriu um produto que pode ser revolucionário, que estão fazendo tetraplégicos voltarem a andar, voltarem a se movimentar. Não, a pesquisa medicamentos, Universidade pública. medicamentos, vacinas. Nós temos 3 instituições públicas que são consideradas referências internacionais. Nós temos a Fiocruz, nós temos o Instituto Butantan em São Paulo e temos o Instituto Vital Brasil no Rio de Janeiro. Dali saem medicamentos, dali saem vacinas, dali sai muita coisa que a pessoa usa de graça nas campanhas nacionais de vacinação. Com essa reforma, esses setores podem passar a ser entregues à iniciativa privada. Produção de medicamentos, a pesquisa voltada para o mercado privado, que quer dinheiro, não está preocupado se vai vender tempo a população por R$1, não, tem que ser 10, porque eu gasto e eu preciso ter meu lucro. Outra coisa, pegar um exemplo dado pelo ex-ministro Paulo Guedes, que é possível de acontecer se essa reforma for adiante, é as universidades públicas terem a sua área de pesquisa voltada para interesses do setor privado. Eu pego um instituto, pegar química, pegar botânica, pegar medicina e dirigir para o setor privado e não para a necessidade da população. Nós temos que ver o seguinte, se alguém tiver curiosidade, vai na Constituição, olha o artigo 6º, os direitos sociais da população. Não são muitos. Dá uma olhadinha lá, você vai ver. Tudo aquilo ali tem que ser feito pela administração pública. Tudo. Como diz o outro, para que fazer pesquisa para curar o mal de Chagas se só tem aqui é pouca gente não dá lucro? Não. Também não vamos pesquisar cura de câncer, tem que procurar remédios, cura nunca. Não, uma coisa que muita gente não sabe. Tem um grupo de doenças chamadas doenças de pobre. Entre elas está a hanseníase, que é muito comum em área que não tem um saneamento básico adequado. Essa é uma. AIDS está na lista das doenças de pobre. Tuberculose está na lista das doenças de pobre. Para ficar nessas 3, absolutamente nenhum plano de saúde atende nenhuma dessas 3 doenças. A pessoa pode ter o melhor plano de saúde. Trata tuberculose? Não. Trata hanseníase? Se chamava lepra antigamente? Não. Trata AIDS? Não. Onde é que eu tenho isso bom e de graça? Só na rede pública. Eu tenho uma filha que pegou tuberculose. Ela só tinha tratamento na rede pública. E ela era minha dependente no plano de saúde. Não tem. No máximo você faz a consulta, mas o tratamento é na rede pública. E na rede pública, no caso dessas 3 doenças, com medicamento grátis. Isso tudo acaba. É engraçado que eu vejo essas reformas todinha. Eu nunca vejo nenhum empresário da área dos grandes empresários, da área financeira, sei lá, desse povo que quer ganhar dinheiro, vamos dizer assim. Eu nunca vi ninguém pedir para fechar o BNDES, você já viu? Vamos fechar o BNDES porque só dá prejuízo, não, porque lá, o dinheiro de lá vai para grandes empresas, né? Financiamento de grandes projetos. De grandes projetos com juros subsidiados. Ninguém quer falar assim, não, esse subsídio do agronegócio é de 500 bilhões de reais, sei lá quanto. Não é subsídio, isso aí é incentivo para o Brasil produzir mais. É incentivo, mas é subsídio. Não, é aquela história, o dinheiro é para você, é gasto. O dinheiro é para mim, é investimento. Agora, olha só, Luiz, para terminar, fazer uma propaganda aqui. Fique à vontade. Não, que a gente está lançando, eu falo a gente porque eu não trabalho sozinho nisso. A gente está lançando um site, uma página no Instagram, no TikTok, no X. Eu costumo dizer que o Elon Musk transformou uma rede social num sanduíche. Né? Deixou de ser Twitter para ser um X. X-burger, X isso, X aquilo. Que se chama Notas... Você sabe que é X-Twitter, né? Porque todo mundo vai, o X anti-Twitter. É o X-Twitter, é o novo sanduíche. O nome, tanto a página da internet quanto no Instagram, Notas do Vladimir. No Twitter também o nome é esse.
E a gente está começando, ainda tem coisa para entrar, mas o que acontece? Por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem de um professor que é da direção do ANDE, Sindicato Nacional. Eles têm um evento que reúne entidades do serviço público, comunidades e tal, numa chamada roda de conversa. Ele me perguntou, tem alguma coisa para a gente poder usar de base para debater no evento que a gente vai fazer? Falei para ele, vai lá na página Notas do Vladimir, tem documento que eu fiz, tem um documento que eu peguei 17 pontos que o deputado Pedro Paulo diz que vai estar na proposta, e eu comentei um por um. Pega, copia, divulga, debate, deixa pergunta, que aí a gente vai respondendo aos poucos. Então a gente está disponível para isso. Pode? Tem depois. Dá tempo de mais uma? Tem como colocar depois esses dados na página do blog lá, como para ficar. Vai ficar disponível a transmissão logo assim que terminar. Depois nos comentários, lá No comentário? Isso, Sim. para deixar lá para o pessoal que quiser. Pode fazer a última pergunta para a gente poder sair, porque senão vai ficando muito pesado. Tá, a última perguntinha da noite é do Robertone Mercedes Nascimento. Por favor, vocês podem falar sobre direito adquirido e expectativa de direito? Grato. Bom, direito adquirido é aquilo que está na lei. O que eu, por exemplo, eu aposentei com direito à paridade e integralidade. Isso é direito adquirido, ninguém tira. Por mais que daqui para frente, muita gente gostaria, mas não tem mais, porque mudou a legislação, a Constituição foi alterada. O que eu adquiri de acordo com a lei, dentro dos prazos que a lei determina, ninguém tira. Quem vem depois já não teria direito, então o meu está adquirido. Agora, uma frase que é muito falada em relação a servidor público, quem tem regime jurídico, no caso, único na União, o Estado também tem, cada Estado tem o seu e tal. Não existe direito, expectativa de direito em relação a regime jurídico. Não existe expectativa de direito para servidor público. Eu vou citar o meu caso. Quando eu entrei no serviço público, em 1985, eu tinha uma expectativa de me aposentar com 54 anos, ou 56, dependendo, ganhando 120% do meu salário, porque você deixava de pagar a previdência, e com isonomia e paridade. Era expectativa. A única coisa que ficou dessa expectativa toda é a paridade e integralidade, se não mudar até chegar o dia depois, porque eu ainda não adquiri, né? Essas outras partes não, agora quando eu me aposentar eu vou continuar pagando. Não, o que a pessoa adquiriu dentro do que a lei determina, no período, naquele período. Por exemplo, a aposentadoria, você atingiu a idade mínima, o tempo de serviço público e mais algumas exigências, eu cumpri aquelas regras todas, o direito está adquirido. Não cumpriu todas as regras, e a lei mudou? Não existe expectativa de direito. Faltava um ano para você adquirir todos esses negócios que a lei atual te permitia. A lei muda, o máximo que você vai ter direito é se criar uma transição para aquilo. Se não criar, nem isso, você vai direto para outra, porque era o que eu falei. Eu tinha expectativa, porque na época a legislação dizia que não precisava cobrar previdência de aposentados. Mas você não adquiriu? Não, é isso que eu estou dizendo. Eu tinha, quando eu entrei em 1985, essa expectativa. No decorrer do tempo, a lei foi mudando, passou a ser obrigatório para a cobrança de previdência para aposentado, pronto, e eu não tinha cumprido o requisito, fui para um buraco. E mesmo que eu tivesse cumprido, também já teria ido para um buraco, mas é só para dar um exemplo. Olha, 1 minuto dá para fazer mais uma pergunta. Elisângela Paula, como ficará a situação dos magistrados e parlamentares que hoje têm os maiores salários do judiciário e do legislativo? Eu vou responder de uma forma bem objetiva. O deputado Pedro Paulo disse que vai acabar com os penduricários de magistrados e diz que vai resolver o mesmo problema de gente que ganha muito no judiciário, do legislativo e no executivo. E no executivo ele põe os advogados públicos como sendo privilegiados, no judiciário os magistrados, e ele fala que vai cortar na carne, nos próprios parlamentares. Eu não acredito nisso por um motivo muito simples.
Se tem uma coisa que deputados e senadores morrem de medo, é de confrontar pessoas que têm poder no judiciário ou no executivo. Por exemplo, fala que vai acabar com o super salário. Existem projetos de lei parados no Congresso Nacional há quase 10 anos. Não precisava de reforma administrativa. Aprova os projetos que tem lá no Congresso e resolve o problema dos super Na salários. verdade, o que está andando lá no Congresso, pelo menos estava andando até pouco tempo, é o retorno do anuente para o pessoal do Judiciário, né? Para os juízes, magistrado. para os magistrados, quer dizer, mais o penduricário, que não é penduricário, né? Não, eu acho que o deputado está blefando nessa história. Bom, ó, vamos encerrar por aqui, para não ficar uma coisa muito longa. Eu que gostaria de agradecer o Vladimir, agradecer a todos que estão assistindo, dizer que o Cine Fazenda faz de tudo para tentar trazer informações e deixar o nosso público, e também o público que não seja do Cine Fazenda, mas que teve interesse, antenado e a par do que pode acontecer, mesmo a gente não tendo tanta informação. Por quê? Porque estão escondendo essas informações. Também informar que essa live, né, esse debate, vai ficar disponível na internet, no nosso canal no YouTube, do Cine Fazenda, que vocês poderão acessar sempre que necessário, tá? Pedir para que vocês que acessarem, curtirem, compartilharem, comentarem, pode fazer perguntas que, se possível, a gente responde posteriormente. Se o Vladimir não puder, eu faço um esforço para responder dentro do que eu puder responder, com o que eu conheço, né? E agradecer mais uma vez a todos. Uma boa noite e até uma próxima. Obrigado, Vladimir. Eu que agradeço. Boa noite para todo mundo. Um abraço para a Iris, nossa diretora que está aí, para todos os presentes. A Maria Lourdes Xavier, que também está aí. Tchau. Desde o começo. Tchau, pessoal. Tchau.